Olá pessoal, hoje eu tô com uma convidada super, hiper, mega especial. Tô filmando na minha casa, com o meu jardim maravilhoso atrás, então eu tô bem feliz. Tá sendo meu primeiro vídeo com convidados em casa. Falei pra ela que ela veio me trazer sorte aqui. O nome dela é Denise Roher. Eu não vou apresentá-la porque é uma coisa, a história dela é tão incrível. Eu cheguei nela através de uma amiga, professora também. Somos todas professoras aqui, né, Dê? E só que assim, ela pegou toda a experiência que ela tem de sala de aula e ela foi fazer coisas muito especiais e que eu acho que o mais bacana é ajudar pais e mães que precisam de acolhimento ao invés de julgamento. Então, quando ela me falou essa frase, o meu olho brilhou, porque eu sou professora há muitos anos, sou mãe e eu sei que a gente julga. E eu me sinto, inclusive, como mãe julgada, né? Então, eu acho que é um tema super delicado, super relevante e eu trouxe essa pessoa pra dividir o conteúdo dela com vocês. E é muito conteúdo, gente. Então, aproveitem o vídeo com a Denise. Denise, vamos começar falando um pouquinho de você? Ela fala tão bem, eu adoro o jeito que ela fala. Denise, a câmera é sua agora. Se apresente. Tá bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, por abrir a sua casa para mim. Eu também estou bem feliz de estar aqui. Como você disse, eu comecei na sala de aula, onde eu ainda estou. Sim, companheira. Que é algo que eu gosto muito de fazer. E aí, nas reuniões de pais, Tarsila, eu fui percebendo umas mudanças ao longo de uma década. Sim. Uma mudança muito forte. Então, assim, há 8 anos, um pai chegava pra gente na reunião e dizia assim, como é que ele está aqui? Qual é o desenvolvimento dele aqui? Como é que ele se comporta na escola? E embora. 8 anos depois, assim, Denise, eu não consigo tirar a chupeta. O que eu faço? Assim, ele repara os brinquedos aqui? Porque em casa, menina, Ele não guarda nada. Não tem jeito de fazer acontecer. E aí, como você disse, a gente passa por um processo, já estive lá também, de julgar, às vezes, nossa, mas como não consegue fazer uma criança de 2 anos? É tão fácil a gente falar, né? Nossa, mas como assim? O que é isso? E em um determinado momento eu percebi que o volume de mães vindo para tirar esse tipo de dúvida estava aumentando muito. E foi aí que me deu esse clique de, não é julgamento. Não é isso que eles precisam. Eles precisam de acolhimento e eles precisam de esclarecimento. E aí eu conseguia fazer isso com aquelas mães que eu conseguia alcançar. Mas em um determinado momento eu achei que com este conhecimento e essa percepção eu poderia ajudar muito mais pessoas. Ai, que ideia linda. E aí eu fui atrás de me formar melhor a esse respeito. Fui fazer um curso de extensão universitária, que era sobre famílias, transformações na sociedade e o impacto que isso tem na sala de aula. Nossa, eu lembro que eu vi você falando desse curso, desse curso no workshop que eu fui. E eu fiquei com muita vontade de fazer esse curso, porque só o nome o título do curso já nos deixa, enfim, querendo saber sobre isso. Porque é isso que a gente está vivendo, né? O mundo se transformou, as famílias se transformaram. Sim. E nisso a gente vai ter que dar conta de tudo isso, né? E professoras maravilhosas lá, que fizeram parte da história da educação mesmo, implementaram a educação infantil em São Paulo. Bárbara. É incrível. Nesse curso, houve uma brincadeira um dia e alguém falou assim, vocês conhecem aquele doutor americano que fala sobre a vitamina N? E eu não conhecia. As outras pessoas riram, porque alguns conheciam. E eu não conhecia, eu fui conhecer através de você. O que era a vitamina N? O não. O não, minha mãe usou tanto isso. Usa até hoje, dá certo, gente. O limite. Ele diz que as crianças estão com essa falta de vitamina e que só um pai e uma mãe é capaz de dar essa vitamina para o seu filho e que talvez seja mais importante do que qualquer outro. Eu fui para casa e fui pesquisar para saber quem ele era. Assisti o vídeo dele no YouTube que fala sobre a vitamina N e me apaixonei. Assim, o conteúdo, todas as minhas inquietações, o que eu achava, nossa, o que está acontecendo? Ficava cheio de perguntas, ele respondeu naquele vídeo.
E aí eu falei pro meu marido, olha, eu preciso conhecer esse senhor. Preciso conhecer o John. Eu preciso colocar a mão Tá. nele, saber que ele é real, Tá. que não é holográfico. E comecei a correr atrás para ver como é que eu podia fazer isso. E aí descobri que ele fazia um Parents Retreat. É super interessante. Que fantástico. Um retiro para pais, gente, para quem não, né, não entende o inglês. Foi na Carolina do Norte, Carolina do Norte. Ela viajou para a Carolina do Norte e fez esse retiro para pais com o John. E como foi esse retiro? O que você aprendeu lá? Tudo sobre todas as teorias, ou quase tudo, porque depois ainda demanda muito estudo. Tá. Ele fala um pouquinho de cada uma, né? Você tinha me falado isso. Ele fala da visão dele Tá em relação a bom. tudo que está acontecendo. Ele tem 80 e poucos anos, Tarsila, e ele cursava a faculdade de psicologia quando todos os debates sobre expressão de sentimentos e acolhimento começaram a acontecer. Então ele participou de tudo isso. Então ele consegue nos explicar como essas teorias, que em princípio eram muito bem pensadas e tinham uma intenção muito boa, foram deturpadas ao longo do tempo, causando toda essa bagunça que a gente está vivendo hoje. Sim. E aí os pais falam quais são os problemas que eles estão tendo em casa, ele vai trazendo as soluções e apontando de que teoria vem aquela crença de que fazer daquela maneira é o que vai dar certo. Perfeito. Os pais vão embora todos os dias e nós que estamos lá para sermos treinados para ser orientadores parentais, ficamos ainda para discutir mais a respeito dos casos e mais a respeito das teorias. São dias bem intensos e riquíssimos em conhecimento. Eu imagino. Mas depois disso ainda continuam por 6 meses os estudos de uma bibliografia bastante extensa, de livros dele e de livros de todas as teorias mencionadas. Todas as outras 1000 teorias que temos disponíveis. Para a gente saber contrapor. Aí eu tive que testar uma prova, que aconteceu em dezembro do ano passado. Depois foi aprovada. Sim. E agora, agora fala o seu título, vai. Porque isso que eu tô falando, é a única no Brasil, tá bom, gente? Segunda na América do Sul. Pode falar pra elas, qual que é o seu título? Parent Coach. Uma Parent Coach. Parent Coach. E aqui no Brasil você se autotitula... Orientadora parental. Uma orientadora parental. A única no Brasil certificada pelo John, né? Que tem ele tem um instituto lá, né? Como se fosse um instituto. Isso, eu entrei no site... Tá. E ele hoje é o profissional que mais faz palestras sobre orientação parental nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mais lido. Tá. Porque eu acho que lá, como as pessoas começaram antes a praticar das outras teorias... Elas estão sentindo a necessidade antes do que nós também. Exatamente. Sim, eu lembro que você falou isso do workshop. Mas nós já estamos chegando... Nós já estamos chegando naquele nível, né? Isso. Eu lembro que você falou. Percebendo. Eu assisti uma palestra dela ano passado, não sei se vocês lembram, eu postei nos stories e eu amei. É que a minha vida é muito complicada, dela também é, por isso que a gente demorou tanto, porque esse encontro já era para ter acontecido há muito tempo. Mas as agendas a gente não conseguiu, enfim, fazê-las coincidir. Me fala uma coisa, e aí, depois fez o curso, foi aprovada, eu imagino quanto você estudou. Qual é, de fato, o teu trabalho? O que você faz? Conta um pouquinho para eles como é, se é com a criança, se é com os pais, aonde é, se você vai na casa ou se eles vão até você. Conta um pouquinho. Hoje eu trabalho no website, né, do John Rosemond, lá nos Estados Unidos, atendendo a famílias americanas. Isso fez parte de um estágio por um tempo, em que eu respondia e eles precisavam analisar as minhas respostas antes de serem publicadas. Hoje já não passa mais por revisão, já posso publicar direto as minhas respostas. Então já passei da fase do estágio. Aqui eu faço as palestras e das palestras desdobram atendimentos. Ótimo. Eu tenho um atendimento que é a consultoria, que é uma reunião de pais. Os pais vêm falar o que está acontecendo. Às vezes, só nessa consultoria, os pais já conseguem entender um pouco e falar, não, dou conta daqui para frente, já sei o que fazer, obrigada. Outros pais dizem, entendo o que você está dizendo, mas ainda não consigo sozinho.
preciso de mais. E aí é que vem o coach. Aí é uma outra coisa em que a família vai me dizer muito mais sobre a sua rotina, sobre quais são as intervenções que faz com a criança. E eu vou traçar estratégias para que aconteçam mudanças. Eu não encontro a criança, eu não conheço a criança. Achei isso super bacana, super diferente. É partindo do conhecimento do desenvolvimento infantil. Tá. Então, nós, pedagogos, temos o conhecimento do que é a expectativa em cada fase da criança. Isso, de uma criança de 4 anos, sem nos prendermos à cronologia, porque nós entendemos que cada criança também tem o seu tempo, um ritmo de crescimento que pode ser diferente de uma para outra, mas existe uma curva que é buscada. Então, isso a gente vai passar para o pai, mas isso ele já consegue fazer sozinho, você pode deixar. E aí vai dando a estratégia, a ferramenta para o pai fazer isso. Geralmente, em 3 sessões, os pais já estão confiantes, sabe? Com a autoridade parental resgatada, entendendo que é possível ter a sua autoridade e ser amoroso ao mesmo tempo e garantir esse ambiente de afeto que nós sabemos que é necessário, sim, muito para um bom desenvolvimento. Isso a gente já pode fazer até um teste com uma plantinha, né? Você conhece? Eu conheço, mostrei para os meus alunos até aquele vídeo. Sim, que você... as crianças falam, a criança fala palavras positivas e palavras negativas. Mostrei para os meus alunos, a gente mostra todo ano esse vídeo para os alunos. É muito legal. É muito bacana. Então, se uma plantinha se desenvolve ouvindo coisas boas, imagina um ser humano que é um ser muito mais complexo. Com certeza. Mas aí onde está a problemática? Porque a plantinha, ela só precisa disso. Ela precisa de alimento, água e afeto. E aí ela se desenvolve lindamente. O ser humano precisa de muito mais do que isso. Além de água, comida e afeto, ele precisa de ferramentas para viver na sua vida adulta. Porque a plantinha nunca vai ter que se regar sozinha. Não. Nós sempre estaremos lá por ela. Mas não pelos nossos filhos. Nós não sabemos nem quanto tempo nós estaremos. E na fase da vida dele, que muitas vezes nós podemos até estar por perto, mas não vamos poder resolver certas coisas. Sim. Muito melhor que tenhamos ensinado para eles antes como eles podem fazer isso por si mesmos. Bê, eu vou fazer umas perguntas agora. Bom, todo mundo entendeu o trabalho dela. Ela também faz esse trabalho em escolas. O que eu acho que tem se tornado uma questão meio emergencial, porque as escolas nós estamos tendo cada vez mais problemas em sala de aula, e eu acho que a palestra dela nas escolas só agrega, porque ela pode ajudar esses pais, né? Toda escola tem esse tipo de preocupação. Ela que é de uma outra escola, e antes da entrevista a gente começou a debater. Ela também está há anos em sala de aula como eu, e eu percebo isso, que os problemas estão cada vez mais complexos, as crianças estão cada vez precisando de mais ajuda. E para ajudar as crianças, a gente precisa ajudar esses pais. Eu quero que você fale em linhas gerais, assim, de quais são as maiores queixas dos pais, tá? Hoje, atualmente, o que as pessoas chegam e levam para você? Meu filho não me ouve, eu acho que é disparado, assim. Meu filho não me ouve. Eu atendi uma mãe muito desesperada um dia, ela falou, eu preciso muito de ajuda, eu não sei o que fazer. Calma, o que está acontecendo? Falou, meu filho de 5 anos, eu dei uma bronca nele, ele entrou no meu quarto, eu não sabia o que ele estava fazendo, fui atrás dele. Quando eu entrei lá, ele tinha pego uma foto minha, ele rasgou a minha foto e disse, eu te odeio, eu estou pronto para deixar de te amar. 5 anos. 5 anos. E aí, claro, essa mãe se desmontou, ela se desmoronou e estava lá super magoada, né? Então, o meu primeiro passo, sempre o acolhimento, sempre se acalma, vai dar tudo certo, tá tudo bem, ele não está fazendo nada que não esteja acontecendo por diversos motivos.
E aí vem a consultoria para eu explicar para essa mãe quais são esses motivos, por que está acontecendo assim. E aí eu vou falar para você. É porque nós estamos acreditando em algumas teorias. Eu vou colocar como exemplo a disciplina positiva. Tá bom. Que eu costumo até brincar que toda disciplina é positiva. Ai, a gente falou sobre isso. Ótimo. Que disciplina é algo positivo. Se eu disser o aluno disciplinado passou no vestibular ou as bailarinas disciplinadas ganharam um concurso, todo mundo vai entender isso como algo positivo. Mas é claro, é uma brincadeira, porque a gente entende que a disciplina positiva veio para se contrapor ao autoritarismo. Sim. Que nós também não queremos e sabemos que não dá certo. O problema é que essa teoria está sendo divulgada de uma maneira errônea. Talvez assim, pessoas que tenham lido essa teoria e se apaixonado por ela, porque ela é apaixonante mesmo, mas que começam a fazer uma divulgação que deturpa e confunde muitos pais. Eu andei assistindo muitos vídeos ultimamente, depois da nossa conversa. Ótimo. E assim, são umas explicações vagas. E as pessoas sempre repetem que não é para ser permissivo. Mas não pode falar não. E aí o pai fica assim... Eu imagino um pai que não sabe nada de educação, porque Sim. Muitos pais de outras profissões. De outras áreas, um economista, um advogado, um administrador, um publicitário, é muito mais desafiador para eles do que para nós. A dona de casa, sim. Que não tem nenhuma obrigação de saber, ninguém precisa de diploma para ser pai e mãe. Mas aí a pessoa vai buscar uma ajuda porque quer fazer algo de melhor para o seu filho, e são esses vídeos que elas encontram. E eles também são muito chamativos, né? Já vem com disciplina positiva. Poxa, isso é legal, é algo que eu quero. Mas aí quando a pessoa explica e a explicação é toda pela metade, esses pais vão ficando muito confusos. Né? Sim. E aí na má aplicação da disciplina positiva, acontece uma bagunça muito grande. Muito grande. Vamos voltar para o exemplo que ela deu? Já vivi isso aqui, tá, Dê? Vivi isso essa semana, na verdade, até levei para terapeuta. Tive uma cena horrorosa com o Tom na segunda-feira. Nico, pra quem não sabe, era meu cachorrinho, faleceu no domingo. Na segunda-feira, Tom foi para o meu edredom. Eu estava aqui, ele estava desenhando comigo. E aí, mas eu estava pagando conta, aquelas coisas que a gente tem que fazer. Eu me distraí, ele pegou uma caneta, foi para o meu quarto e rabiscou o meu edredom. Eu fiquei muito brava, muito brava, acho que perdi a mão ali na minha reação, perdi a mão. Aí depois eu chorava porque eu tinha perdido a mão daquilo que fiz, mas eu também estava numa situação de sofrimento, de estresse, né? Ele também, eles não sabem como colocar isso pra fora. Mas eu quero assim, dei uns exemplos concretos, porque, por exemplo, a minha terapeuta na quinta, a gente conversou sobre isso e eu fiquei, e ela falou que eu errei da maneira como eu reagi e tudo mais. Mas é difícil para o pai e para a mãe depois a gente saber como colocar o trem de novo na estrada certa, sabe? Não na estrada, no trilho certo, gente, no trilho certo. Porque eu ainda falei pra minha terapeuta, ai meu Deus, às vezes eu tenho medo de assim, é muito tarde pra gente corrigir o que a gente tá fazendo errado? Tem tempo pra corrigir essa consistência que você me falou, né? Eu quero que ela fale duas coisas pra vocês, consistência e rotina, coisas diferentes, eu não sabia disso, tava achando que eram as mesmas coisas. E nesse caso desse menininho que você contou, quais foram os conselhos? Eu sei que é um processo, que você pega esses pais, às vezes ele vai levar 2, 3 sessões, mas você consegue ilustrar de modo mais prático pra gente o que a gente tem que fazer? Sim. Nesse primeiro momento o que acontece é que a mãe se desestrutura. É isso. Quando a gente e por isso que a consistência é o bom remédio, porque quando você tem consistência, você não vai se desestruturar. Você vai seguir aquela cartilha. Isso, e você vai estar sempre na expectativa de que aquilo possa acontecer. Tá. E aí, quando acontece, você respira fundo e fala, tudo bem, aconteceu, eu já sei como eu devo agir.
Tá? Tem a carta na manga. Então, no caso do te odeio e tal, a criança está com raiva. Aconteceu alguma coisa que a deixou muito brava, né? E aí, neste momento eu continuo te amando. Ponto. Não tem discussão com a criança. Ela não tem capacidade para entender muitas coisas. Então, também cabe aí eu entendo que você esteja com raiva. Todo mundo sente raiva. Tá. Pode sair de perto. E vale aquilo de abaixar no nível da criança, olhar no olho e falar essa frase? Eu entendo que você está bravo, eu entendo que você está com raiva. E acaba por aí. Não dá espaço para discussão. Tarsila, olhar no olho da criança, para mim, é uma discussão aí, que também entra, tá? Isso pode acontecer, se for natural, para o pai, para a mãe fazer, mas no momento de raiva eu não aconselho. Tá bom. No momento que a criança está com raiva, veja, e você se aproxima muito, o que é que ela pode fazer? Tá. É isso, é fazer essa leitura antes. É antecipar problemas, né? O que pode acontecer. Tá. Pode acontecer se uma pessoa está com muita raiva de você e você se aproxima muito dela. Tá. Ainda mais uma criança que ainda não tem todo o controle do seu emocional. Faz total sentido. Ela pode te bater. Tá. Ela pode te cuspir. Tá. Que essa é uma outra reclamação muito constante. É verdade. Meu filho cuspiu em mim. Tá. Ele só pode cuspir em você se você estiver muito perto. Tá. Se você quiser se abaixar no momento que a criança está triste, neste momento de acolher, que é um outro momento. Tá bom. É um outro sentimento. Tá bom. Filha, a mamãe está aqui com você, vem cá. Tá bom. Mas no momento de raiva, eu não aconselho. Tá bom. E aí tem mais uma coisa que eu quero dizer a esse respeito. A gente pode ser muito respeitoso ou muito desrespeitoso de qualquer distância. É verdade. Não é verdade? É verdade. Faz sentido. Então, por isso que eu acho que assim, essa justificativa do olhar no olho, será que sempre? O que a gente está ensinando mesmo para essa criança? Sempre que a gente conversa com alguém, a gente está olhando no olho? Às vezes a gente está lavando louça e está falando com alguém aqui, né? E isso não é um desrespeito. Não. Então, é aí que vão acontecendo, sabe, assim, as interpretações exageradas, isso, né? As má interpretações. Tá. Então, no momento de acolhimento, meu filho está triste, com eu te amo, vem cá, mamãe quer te falar uma coisa, olha, nos meus olhos eu te amo tanto. Tá. Sim, mas É um outro momento. Mas um momento de raiva, eu não consigo. Tá. E aí, no caso, voltando pro menino que bateu. Rasgou a foto. Perdão, rasgou a foto. Isso. Eu sei que você está com raiva, sem espaço para discussão, para muito diálogo. Eu falo muito com o Tom, sabe? Que tá errado. Minha mãe fala, filha, você explica tudo para esse menino, ele não entende. E aí eu fico, ai meu Deus. E eu lembro quando eu fiz treinamento de... Eu tenho aquele treinamento de Cambridge para teaching. E era a minha questão também, porque eu explicava tudo na sala de aula. Agora precisam fazer tal coisa. Teacher talking time. Teacher talking time. Meu teacher talking time era sempre high, eu tinha que... E com a Antônia a mesma coisa. Então é um desafio que eu tô tendo, de falar menos, explica menos, coloca a regra e ponto. Você concorda com isso? Eu concordo muito e isso vale para as duas coisas. Tanto tentar explicar demais o que vai fazer, porque vai até a quarta ou quinta palavra. Na sexta... Já não sabe mais. Ele tá ouvindo... Tá no blá, blá, blá. Lembra a professora do Charlie Brown? Lembra. Pó. Tá igual. É a mesma coisa. Tá bom. Não acompanha. A mesma coisa vale pro sermão. Tá. Ai, você fez isso, porque você... Ai, eu faço um monte. Mesma Funciona. coisa. 5 palavras. Pó. Tá bom. Tem que reduzir o meu mom talking time. Eu fico imaginando, tem alguns desenhos até que mostram isso. Um adulto falando e a criança olha assim e vai começando a, sei lá, formar uma estrada na sua sobrancelha e vai vendo sim. um trenzinho passando. A Porque é isso. dela vai para outro lugar. Tá. Se você estiver falando com a criança e a criança estiver assim, pode ter certeza que ela não tá te ouvindo, não. Tá bom. O Tom já fez isso, tá?
Ele não escutou nada que eu falei, tá? Ótimo. Tá? Então tem que ser curto. E se no final você ainda fizer uma pergunta como, ok, ou tá bom? Sim, ok, tá bom. Não pegou nada. E o trenzinho continua Tá. passando na sua sobrancelha, tá tudo certo. Tá. Então me fala uma coisa. Então, curto. Curto. Tá bom, curto e breve. E acolhedor, né? Porque quando isso é acolher o sentimento. Quando você diz, você está com raiva, eu entendo. Todo mundo sente raiva. Você tá acolhendo aquele sentimento. Você acolheu, você nomeou. Tá. Isso é disciplina positiva. Tá, perfeito. Isso é disciplina positiva da maneira como ela deve ser aplicada. Você acolheu, você nomeou, você disse que é normal, todo mundo sente raiva, porque ninguém precisa sentir culpa porque sente raiva. Sentir raiva é humano. Eu vou continuar te amando mesmo assim. Passou. Deixa lá, a pessoa precisa esfriar a cabeça, oxigenar o cérebro um pouquinho. Num outro momento, você pode retomar isso com seu filho. Se ele tem mais de 3 anos, já desenvolveu a memória de longo prazo, você pode retomar no outro momento. Lembra aquilo que aconteceu, que você falou isso para a mamãe? Quando você fala isso para a mamãe, isso machuca muito no meu coração. A mamãe não gosta de ouvir assim, porque a mamãe fala só que te ama, né? A mamãe também quer ouvir a mesma coisa de volta. Você realmente não ama a mamãe? Como ele não está mais com raiva, ele vai conseguir te dizer que te ama. Certo. Mas olha só a frieza que você tem que ter para ler toda essa situação e não se desestruturar. Porque se você se desestrutura, aí quem vai tomar conta da criança se você está desestruturado? É isso. Para a criança não chegar nesse descontrole, o que a gente precisa ter em casa? Fala um pouquinho pra gente de consistência e de rotina. Porque eu acho que talvez esses sejam os dois componentes, né, que nos não sei que palavra usar, nos Garanta. que garante é forte também, né? Não. Você nunca garante, né? Você mesmo estava falando isso. Ela é mãe da Catarina, e eu amo esse nome, eu falei pra ela. E ela nunca teve problemas com a Catarina, e ela fala que ela não gosta de usar a Catarina como exemplo. Fala um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Então, ela é mãe da Catarina, uma menina linda. Eu amo esse nome, porque eu tenho uma aluna que eu amo de paixão, o nome dela é Catarina. E ela estava me dizendo que ela nunca teve problema com a Catarina, mas ela não gosta de falar sobre isso pra não parecer que, então eu vou vender aqui uma receita de bolo. E ela não acredita no determinismo, que eu quero que ela fale um pouquinho sobre isso. É exatamente isso. Se eu disser assim, eu nunca tive problema com a Catarina, faça o que eu faço e vocês também não terão problemas com seus filhos, vai parecer uma receita. Vai parecer faz assim, faz assim, faz assim. Isso não existe. Não existe. E aí eu penso, se eu tivesse 10 filhos, os 10 eu faria do mesmo jeito, com consistência. Isso é algo que eu sempre acreditei, tanto para minha filha quanto na sala de aula. Mas eu não posso garantir que eles seriam 10 Catarinas. As pessoas são diferentes. Reagem diferentes. Reagem diferentes. Eu não trabalharia a minha atitude diferente em relação ao meu filho. Podia ser que com a Catarina acontece muito depressa e que com o outro eu levaria muito mais tempo para chegar em algum resultado. E outra coisa, outro motivo pelo qual eu não gosto de usar a Catarina como exemplo é a Catarina só tem 13 anos. A Catarina é um ser humano em desenvolvimento, está chegando na adolescência, né? E eu não quero essa carga nela. Ela não tem que ser perfeita, ela pode cometer os erros dela e acertos, que é assim que a gente aprende e cresce. E ela só sabe que mamãe está aqui. Então, é isso, perfeito. Para onde vamos, com muito amor, com muito afeto, mas com muita razão também. Existe razão na educação. Perfeito. Então, é preciso, uma coisa que eu gosto muito de dizer é que é preciso separar na educação desejo de necessidade. As necessidades dos nossos filhos devem ser atendidas. E necessidade, existem as biológicas que nós sabemos, de alimentação, de saúde, de higiene, mas cada ser humano também tem algumas necessidades que são individuais. Para você saber quais são as necessidades do seu filho, você precisa ser próximo, você precisa conversar.
conversar com os pequenos, você brincando, você vai sabendo o que está acontecendo ali. Essas necessidades devem ser atendidas, porque aí a gente vai chegar na necessidade emocional deles, dessa forma. Os desejos, eles devem ser avaliados pelo adulto. Por quê? Porque a criança sabe apenas o que ela deseja. Ela não sabe as consequências do que ele deseja ser atendido. Sim. Então, quem é que sabe? Nós. Nós que já vivemos mais, que podemos antecipar os fatos. Então, eles contam conosco para fazer essa avaliação por eles. Certo, perfeito. B, você fala um pouquinho agora sobre consistência e rotina? Porque é para a história do menininho que rasgou a figura, a foto. O que a gente faz para não se chegar nesse ponto? Entende? Porque é o que eu falo, eu tenho questões com o Tom também. E aí é por isso que eu me pergunto, o que eu não estou fazendo que causam esse tipo de... Não tô nem pegando a história do Nico agora, porque a história do Nico tem um momento de dor ali, eu entendi o que me foi explicado. Mas eu já tive outras, que foi realmente para ele expressar raiva. Enfim, né, tem maneiras, eles têm que aprender desde pequenininho, e eu vivo isso na sala de aula também, que por mais que você esteja bravo, você não tem que gritar, não tem que jogar o brinquedo, não tem, né? Como é que a gente trabalha com o filho para que não se chegue ali? Uhum. Exatamente o que você disse, ensinando. Porque a questão da gente saber lidar com os sentimentos, que é também parte da disciplina positiva, você nomeia e você ensina a criança a lidar com aquilo. Quando eu digo para você ser breve e sair, deixar a criança sozinha, é para ela entender que ela vai respirar e vai se acalmar respirando. Na escola, às vezes, eu falo para o aluno, você precisa tomar uma água, lavar o rosto. Quando está com muita raiva, tá com raiva, você queria fazer o quê agora? Eu queria chutar a cara daquele outro que fez alguma coisa, porque eles falam, né? Então, mas essa não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. A gente não chuta a cara do outro, porque o outro também sente dor. Mas sabe, você podia dar 5 voltas correndo lá no parque. E aí a pessoa oxigena. E aí se acalma. E aí sempre, por exemplo, a gente pode sempre retomar num outro momento e conversar com mais calma, quando todo mundo já puder falar melhor. Então, é isso, é você ensinar desde pequeno, quando você tem esse sentimento, como é que você pode lidar com ele. Não precisa sentir vergonha e nem culpa de ter raiva de novo, é natural, é normal, mas existe um contorno aí que é necessário. E a gente que ensina para a criança isso, ela não aprende sozinha. Vai ter criança que vai aprender mais cedo e vai ter criança que vai aprender mais tarde. Vai ter criança que vai aprender mais depressa, né? Isso. Mais depressa, e outras que vão levar um pouco mais de tempo. O que eu quero dizer? Por isso que eu acho que a consistência entra aí. Porque é o que eu sinto às vezes com o Tom, tá, gente? Uma frustração enorme por viver aquela cena algumas vezes. E na minha leitura eu falo, não tá funcionando. Não é ainda a atitude dele que eu julgo ser a certa. Por exemplo, birra, frustração, quando tá lá no parquinho, sei lá, tá na hora de ir embora. Rola a choradeira, rola o senta no chão, não quero ir embora! E eu tenho tentado, é isso. Quando você fala de consistência, é pra mãe e pro pai seguirem aquele caminho, por mais que o resultado demore para chegar, é isso, Bê. É isso. E você está me fazendo lembrar de várias coisas que estão na plataforma da SOS, que eu te falei. A gente vai falar sobre isso, mas, assim, isso vai ser o fechamento, o grande final. Essa situação do parquinho é uma que eu estou explicando muito bem lá, mas vou falar um pouquinho para você agora. Nós estamos continuando tratando as nossas crianças como se eles fossem bebês. Tá? Então, eles não estão aprendendo a se comportar como uma criança daquela faixa etária. Tá. Quando um bebê chora, nós o atendemos. Sim.
prontamente. O bebê tem necessidades e ele só consegue se comunicar através do choro. Tá bom. Não é isso? Quando a criança cresce e começa a falar, nós devemos demandar isso dela. Não, olha, para pedir água agora você não precisa mais chorar, meu amor. Quando ela vem choramingando, porque ela está aprendendo isso também, porque ela está deixando de ser bebê para começar a ser criança. Então, pode falar para a mamãe que você quer água, não tem problema. E aí a criança fala e você dá água. Aí ela vai aprendendo que não é aquela ferramenta mais que ela usa, porque agora ela tem uma outra, porque ela já evoluiu para uma outra fase. Isso é um exemplo. Mas ele vale para tudo. Tá bom. Então, nessa situação, demandar dele o não choro e que ele expresse aquilo. Essa frustração. Mamãe, eu quero ficar mais um pouquinho. Exatamente. Mas aí também tem uma outra coisa. As escolhas. De quem é a escolha? Essa história de que a criança tem que fazer escolhas, que também se deturpa, né? A criança tem que saber que para algumas coisas ela tem escolha, Algumas não. para outras a escolha é do papai e da mamãe. E aí se você tiver essa consistência, tá? Algumas coisas você tem escolha. Então, sei lá, hoje você vai sair, pode usar essa ou essa roupa, qual você quer. E isso vai evoluindo conforme a criança vai crescer, né? E que algumas escolhas são do papai e da mamãe. Então, na hora de ir embora, ele pode chorar, e aí o que demonstraria a sua consistência para ele? Seria dizer, essa escolha é da mamãe. E aí você vê como são menos palavras, porque você sempre usa a mesma coisa. Então você não precisa ficar explicando, a gente tem que ir embora, porque você tem natação, e a mamãe ainda tem que passar em casa para te trocar, e vai ter trânsito, e depois a gente não sabe se o elevador vai estar funcionando, se a gente precisar subir de escada. Tá bom. Essa escolha é da mamãe. Essa escolha é da mamãe. Tá bom. Algumas escolhas são suas. Se estiver chorando, deixa chorando. E é assim que funciona. Então, mas quando a gente começa a fazer isso bem cedo, aí é que tá, quanto antes melhor, vai chegar uma hora que não vai ter mais o choro. Ele já entendeu que é assim. Tá. E aí sempre legal também você falar, 10 minutinhos a gente vai embora, tá? Quer escorregar mais 2 vezes? Aproveita. Tá. Porque, né? 5, agora falta menos. O que você quer fazer ainda? Agora nós vamos. Tá preparando a criança. E aí, quando chegar a hora... Perfeito. Adorei a explicação dela. Gostaram? Agora ela vai terminar esse bate-papo falando sobre a sua plataforma. A Dê está lançando uma plataforma que chama SOS Pais. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Tá bom. SOS Pais .com.br. E ela nasceu de uma junção, um amigo de uma amiga, assim como a Andréia. Como a gente se conectou. Tá, uma outra amiga também falou do meu conteúdo para esse rapaz, pro David. E ele é produtor de cursos online. Tá. Aí ele gostou do meu conteúdo e me fez a proposta da plataforma, que deveria começar como curso. Tá bom. Essa foi a primeira ideia. Mas aí eu falei para ele que não gostava da ideia de curso. Tá bom. Porque eu acho que pai e mãe não precisa fazer curso. Concordo. A gente já tem um dispositivo, porque senão o camponês não podia ser pai e mãe. É verdade. A pessoa que não é alfabetizada não poderia ser pai e mãe. Concordo. Porque tem que ler, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Mas uma plataforma de informação, ela é válida. Principalmente para as pessoas que já acreditaram nas deturpações das boas teorias, já tentaram fazer de tudo, não conseguem porque acaba não dando certo e aí já estão cansadas. Aí fala, não, a Denise acho que tem alguma coisa diferente para me falar. E aí essa plataforma é informativa, não é um curso. Adoro. E aí terão vídeos, né, Dê? Fala um pouquinho como vai ser. O vídeo são 15 vídeos em princípio, Tá. que já vão ser lançados. E depois nós queremos fazer podcasts, entrevistando talvez professoras que venham contar o que está acontecendo na sala de aula, psicólogas, para as pessoas poderem entrar em contato com a gente e mandarem suas dúvidas. Isso é algo que me lembrou agora que eu não atendo pais de crianças que estejam passando por psicólogos. Tá bom. Tá bom?
a criança que está com uma perturbação emocional, eu não atendo, porque eu não sou uma profissional da saúde mental. Tá bom. Então eu não poderia, claro, dar instruções para esse pai, porque eu não tenho esse conhecimento. Ela é seríssima, gente. Ela estava me contando antes, quando ela chegou, que a gente falou muito antes dela começar a entrevista, que todo esse conteúdo dela, que estará na plataforma, foi revisado e analisado por 3 pessoas. Pelo David, que é o produtor, por uma psicóloga e por uma psicanalista. E o material todo foi aprovadíssimo, né? Foi revisado, aprovadíssimo, elogiado. Então, é um material muito sério, muito relevante. Eu falei, eu vi a palestra dela, me identifiquei em várias situações. Então, eu acho que é um material que pode ajudar muito cada um dos pais e das mães. O meu, vou falar um pouquinho pro meu público agora, que querendo ou não, a gente fala com muitos pais de filhos separados. Acho que é uma grande ferramenta para vocês também, porque às vezes a gente também usa o divórcio como uma muleta, tá, gente? Acha que todos os problemas do mundo é porque aquela criança é filho de pai separado. E não é, tá? Eu tenho pais ali, crianças na sala de aula que mostram problemas e os pais estão juntos. Então, assim, eu acho que realmente são questões mais profundas, que tem a ver com uma transformação aí do mundo, uma transformação das crianças também, porque eu brinco que eles são mutantes dele. Falou, são mutantes. Uma aluna essa semana falou assim pra minha parceira de português, que a minha parceira chamou a atenção dela pra alguma coisa, ela fez assim, 7 anos, tá? Miss, eu já sei, tá? Eu sei que isso não agrega nada. Eu sei que isso não agrega nada. O que eu tô querendo dizer assim, são crianças que têm um vocabulário, têm um acesso à informação. É muito mais difícil. Eu falo isso com a minha mãe, porque minha mãe, às vezes a gente questiona o que tá dando certo, o que não tá dando certo com o Tom. E eu falo, mãe, as crianças querendo ou não estão mais difíceis sim de lidar. Porque elas estão mais espertas, elas estão mais rápidas, elas estão... Então vai exigir da gente muito, muito mais trabalho. Então essa plataforma da Denise pode ajudar todo mundo. Pai e mãe que vivem juntos, pai e mãe separados, crianças que têm uma madrasta, as madrastas, os padrastos, por favor, também se interessem por esse tipo de conteúdo. Porque você tá lá com uma criança, que você vai ter que fazer sim, às vezes, de mãe e de pai, para manter a famosa consistência, porque aí todo mundo tem que falar a mesma língua. O pai, o novo namorado, a mãe, a madrasta. Então eu acho que é uma plataforma que agrega para todo mundo. Não é, Bê? O que você acha? É sim. Eu só queria falar que o David, ele é analista comportamental. Olha o David, esqueci de falar. Ele é analista comportamental, então também é da área da saúde mental. Sim, a consistência é a parte mais importante, mas também estava te dizendo, né? Se tiver consistência na casa da mãe e não tiver na casa do pai... Sim, por isso que a gente tem que buscar essa linha, né? Esse caminho do meio para todo mundo, né? Sim. Então, ela vai falar agora sobre diferença de consistência e rotina. Te falando. A rotina vai ajudar a criança a se sentir segura, com certeza, porque ela vai saber antecipadamente o que acontece na vida dela. E isso é uma coisa. A outra coisa é a consistência. E a consistência é o que eu já expliquei antes, né? De você... essa decisão é da mamãe. Então, sempre que você disser esta decisão é da mamãe, ele já entendeu o funcionamento desse sistema. Isso é a consistência. Então, uma coisa é a rotina, outra coisa é a consistência. A rotina, às vezes, se torna inconsistente por alguma razão que independe da gente. Sim. Então... Um dia que vai dormir mais tarde, um dia que o horário do banho mudou. Um dia que choveu e você não conseguiu chegar. Tá. A rotina, ela muda. A sua consistência, não. E eu preciso ainda dizer que ser consistente é diferente de ser inflexível. Tá. São duas coisas diferentes também, a rigidez, a inflexibilidade. A consistência é isso. Esta decisão é da mamãe. Então, hoje pode servir para o parque, amanhã isso pode servir para outra coisa. Tá. Ai, gente, por mim eu ficava aqui muito mais tempo com ela.
Tô ansiosa para ver como vai ser essa plataforma. Na verdade, eu já dei umas olhadinhas nos vídeos. Ficaram ótimos, um trabalho de muita qualidade mesmo. E eu espero que vocês se beneficiem dessa entrevista, porque eu acho que é um conteúdo que ajuda certamente todos os papais e todas as mamães. Enfim, vamos nos ajudar. Eu acho que a gente precisa muito disso, né, Bê? Vamos nos ajudar. Professores e pais também. Agora eu vou falar da nossa... Terminando fazendo enfim, usando essa frase, porque a gente só consegue o sucesso dos alunos quando a gente tem pais e professores juntos. E essa iniciativa dela foi a coisa mais linda que eu vi aí nos últimos tempos, em termos de pedagogia, porque isso, a gente precisa se unir. E aí é uma história de uma professora que percebeu isso e foi atrás para fazer alguma coisa produtiva em relação ao que a gente vive hoje em dia. Posso te contar um projeto que eu fiz? Pode Porque contar. você falou sobre o alinhamento Sim. da família, escola. Eu atendi uma escola em que estavam acontecendo muitos problemas, porque essas crianças que não estão conseguindo se sentar, e nós sabemos que isso está implicando no processo de ensino e aprendizagem, isso é algo que eu falo na plataforma, e nos ouvir, estava começando a acontecer muito problema, e os pais começaram a atacar a escola. Vocês é que não estão conseguindo dar conta disso. E aí... Que acontece, né, Dê? Sim, Opa! vocês não estão conseguindo dar conta disso. E aí a fala dos pais era assim, porque em casa ele não faz isso. Mas em casa todos os desejos eram atendidos. Então em casa ele não fazia isso porque em casa ele não passava por nenhuma frustração. Sim. E quando chega na escola que tem regra, que vem a frustração pela primeira vez, aí se mostra. Então a escola me chamou para fazer um trabalho em 3 níveis. Com os alunos, que tinham 8 e 9 anos, com a família, da palestra, né, de conversas, e com a professora. Para todo mundo se equalizar, para haver consistência, para as crianças saberem o que elas precisavam fazer, como é que vocês aprendem, e para aprender precisa fazer o quê. Então foi um trabalho muito legal. Nossa, você conseguiu fazer um trabalho integral ali, né? Isso, e teve um resultado muito positivo. Foi bem, bem bacana. Nossa, tá vendo? Funciona, né? Quando todo mundo começa a trabalhar pro mesmo bem comum, funciona. Pergunta assim, gente, a gente conversou, aí a gente voltou a ligar a câmera, vocês acreditam nisso? Enfim. O que nós pais estamos errando? Eu acho que isso, é difícil a gente falar isso, né, como mãe, dói um pouco. Mas o que a gente está errando, Dê? Vamos falar então, sem falar nós pais, vamos dizer nós, sociedade. Isso, nós como sociedade. Nós estamos tentando manejar nos nossos filhos algo que não está nas nossas mãos. Nós estamos tentando plantar neles a sementinha da felicidade, como se isso fosse possível. E não é. Bom, e aí, tentando garantir essa felicidade, nós estamos atendendo a todos os desejos o tempo todo. Mas ter todos os desejos atendidos não é uma felicidade. É uma satisfação momentânea. E aí, nós não estamos ensinando as nossas crianças a desenvolverem as ferramentas que elas precisam para irem em busca da própria felicidade. Está sempre dependendo do outro, de me servir, de me dar, de fazer tudo o que eu quero. Então, se eu fosse falar de um erro da nossa sociedade hoje, é esse. E por que isso acontece? Porque a gente ouve o tempo inteiro que o importante é ser feliz, vá ser feliz, vá em busca da sua felicidade. Então, fica essa cobrança do ser feliz o tempo todo, e aí, o que eu mais quero para o meu filho? Que ele seja feliz. Se eu perguntar numa plateia e disser, eu vou falar uma frase e vocês completam. Eu quero que meu filho seja, todo mundo vai dizer, feliz. Até 1960, os pais iam dizer honesto, cidadão de bem, né? Ético. Sim. E hoje é unânime, feliz. Complicado isso, hein, E aí, né? Perigoso e complicado. Quanto nós estamos fazendo para que isso aconteça,
e o quanto isso é frustrante para todo mundo, porque felicidade não é algo que vem de fora para dentro. É interno. E uma outra coisa que eu acho que é válido a gente falar também, que a gente estava aqui nos nossos bate-papos, né, uma coisa meio filosófica, que a gente estava falando sobre autoestima e independência. E eu falo muito de autoestima no blog, porque eu falo de outro também num outro tipo de situação, enfim, muitas vezes você está num relacionamento e você tá ali, né, aceitando coisas que a gente não pode aceitar, e que aí sim a autoestima tem que ser priorizada. Mas ela falou de uma coisa super interessante, que lá atrás, no passado, o que fazia o ser humano feliz, né, segundo pesquisas e tudo mais, estou falando certo, Dê? Tá, fazia. Era a autonomia. E eu tenho que concordar com isso que ela me falou agora, porque eu não tinha parado para pensar sobre isso. E a autonomia é o ser humano ser capaz de governar a sua própria vida. E isso traz uma felicidade imensa. Muitas pessoas, inclusive, tem a ver com o meu blog, eu vou pesquisar sobre isso agora, porque é um processo que muitas mulheres podem passar depois de se descobrirem numa profissão e se descobrirem já numa fase, né, pós-divórcio. E é realmente incrível isso, e eu não tinha parado pra pensar. Então, a gente, linkando com a D, a gente tem que ensinar as crianças a serem independentes, né, autônomas, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, D? Pra gente terminar, aí eu juro que a gente termina. Tá bom. Porque existe a diferença entre independência e autonomia. Sim. Né? Autonomia é algo que virá muito depois, mas ela vai sendo construída ao longo. São tijolinhos que nós vamos colocando uns sobre os outros. Então, o que é uma criança independente? É a criança que sabe amarrar o sapato, né? De acordo com a idade dela. Sim. Ela tem aquela independência que ela não precisa de ninguém para fazer aquilo para ela. O que é uma criança autônoma? É aquela que, quando percebe que os seus sapatos estão desamarrados, ela já resolverá o problema. Ou amarra, sem esperar que ninguém lhe diga. Que alguém ela não ajude. precisa disso de fora. Né? Então, nessa idade, vamos chamar isso de autonomia. E aí ela vai caminhando. E é muito importante a gente formar isso neles, né? Pense no seu filho, quando ele consegue fazer alguma coisa sozinho. Como é que ele fica? Super feliz. E eu também, eu fico assim, super Nesse momento, como é que está a autoestima dele? elevadíssima. Lá em cima. É isso. Então, quando a gente super protege, a gente tira um pouquinho isso deles. Um pouquinho de cada vez. Né? E atendendo a todos os desejos, tiramos outras possibilidades de que eles construam ferramentas para irem buscar Pra irem em busca daquilo que eles querem, da né? própria felicidade. Tá. Então, Ai, gente. é por aí. Eu amei essa entrevista, amei, Dê. Ótimo, olha, vamos ver se a Mari edita logo. Mari, vamos trabalhar, editar rapidinho, tá bom? E aí logo estará no canal. Beijo, gente, agora é beijo mesmo, agora a gente vai parar. Tchau. Beijo e obrigada. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Denise vai voltar a fazer coisa com a gente sim, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam. Assinem o canal, para quem não assinou o canal ainda, assinem, divulguem, compartilhem, manda lá no grupo do WhatsApp das mães, né, que a gente fala tanta besteira nos grupos dos WhatsApps, não é verdade? Divulga coisa bacana no grupo do WhatsApp lá com as mamães da escola, tá bom? É isso, obrigada, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada, Tarsila.